o coração aquecido, né? Que coração é esse que aquece? Que coração é esse que transborda e faz algo extraordinário? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, terceiro livro, né? Do Novo Testamento. Lucas 24, do 13 até o 24. Lucas 24, do 13 até o 32, tá? Olha o que a palavra do Senhor fala. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E aí, conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedia de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam ficaram entristecidos, e porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que vocês é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles lhe respondeu: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperamos que fosse eles quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estávamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E de verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão do anjo, o qual afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então eles lhe dissem: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas, e explicaram o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde ia, eles fez menção de passar adiante, mas eles os conversaram a ficar e disseram: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles e conheceu que quando estava à mesa,
eles pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas eles desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardeu no peito quando ele nos falou pelo caminho, quando nos explicava a Escritura? Amém? Baixa a sua cabeça. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, a palavra que nós acabamos de ler. Pai, abra o nosso entendimento, que nós podemos entender, compreender a Tua palavra que nós acabamos de ler. Pai, traga a Tua revelação ao nosso coração. Fala do nosso íntimo, Pai, como o Senhor falou para aqueles 2 discípulos no caminho, Pai. E o Senhor estava com eles, e o Senhor falou, Pai, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos compreender e entender. Pai, nós repreendemos toda retaliação, toda seta, toda palavra ao contrário, toda palavra que muitas vezes nós para não entender e não compreender a Tua palavra nessa noite, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho do coração aquecido. Nós podemos falar um pouquinho disso, da experiência de John Wesley. John Wesley teve um coração aquecido. Ele teve um encontro real, um encontro que marcou o movimento metodista, que algo extraordinário aconteceu de um homem com um coração aquecido fazer uma revolução. E é isso que Deus deseja em mim, em você, como Deus também falou com esses discípulos indo até Emaús, porque eles estavam no caminho, eles estavam andando, e Deus teve um encontro verdadeiro com eles. E eu acho tão lindo que no meio do caminho, e eles vão conversando, e quando Deus, e eles olham, eles não percebem que é Jesus com eles. Isso que aí você vê lá na frente, quando ele parte o pão, os olhos dele é aberto. E é algo que Deus vai falar muito ao nosso coração a respeito dessa palavra. Então, na jornada cristã, há momentos em que a nossa fé parece fria, mecânica e também muitas vezes distante. Então nós podemos ver que o momento que nós vamos caminhando e vamos andando, aí muitas vezes nós se esfriamos, distanciamos, e muitas vezes nós estamos fazendo algo para o Senhor, muitas vezes mecânico, algo que não arde mais dentro do nosso coração. É o momento do dia a dia, é o momento que vai indo, e aquilo vai esfriando, e daqui a pouco o nosso coração não está aquecido mais daquela forma, e muitas vezes nós vamos indo e vai esfriando, e tudo que nós fazemos para o Senhor é algo mecânico, Isso nós temos vivido esse tempo. Então, há encontro com Cristo que nos aquece por dentro. Momentos de transformação, a nossa esperança, e acende o nosso amor por Deus. Tem momentos que nós estamos com o Senhor, aquela chama acende dentro de nós e algo novo volta a florescer. Nada Deus faz por acaso, porque Deus nos chama. Deus nos chama, e isso incendeia o nosso coração pelo aquilo que Deus tem. Muitas vezes nós sentimos que nós estamos frios, distante do Senhor, mas quando Deus faz um encontro, chama nós, e nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, algo extraordinário acontece. E aí a chama acende, e Deus traz lembranças, e faz nós viver de novo aquilo que Ele tem. É isso que eu acho maravilhoso.
Porque Deus, Ele não desiste de nós. Ele sempre está disposto, né, para que acendeu o nosso amor por Ele, para que nós podemos viver aquilo que Ele tem. Então, quando Cristo fala conosco, o coração se aquece e a fé se renova. A nossa fé renova quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, aquilo muitas vezes incendeia o nosso coração e aumenta a nossa fé de crer daquilo que Deus prometeu a fazer e aquilo que Ele vai cumprir. Na hora certa, no momento certo, não é no meu tempo e não é no seu tempo, é no tempo dEle e é para Ele. Então Ele faz algo para nós. Então assim acontece com os discípulos ali no caminho de Emaús. E com Wesley, quando o seu coração foi aquecido. Quando o nosso coração é aquecido por Ele, a chama do Senhor incendeia o nosso coração, nós fazemos algo extraordinário para o Senhor. Algo poderoso, algo maravilhoso. E isso que nós precisamos ser incendiado, o nosso coração todos os dias. Porque se John Wesley não fosse incendiado naquele tempo, naquela época, algo não poderia ter acontecido. Mas incendiou. E é aí que criou o metodismo. Aí que surgiu o metodismo. Porque foi um homem que levantou e fez a diferença, impactou uma geração e até hoje é falado dele, daquilo que ele fez. Isso é um legado. Isso é algo que ninguém tira. É algo que Deus deixa em nossos corações. Então, o primeiro ponto que nós podemos observar, que o coração frio e o caminho da dúvida. Por que acontece isso? Vai acontecer, o nosso coração está frio e muitas vezes no caminho nós vamos gerar dúvidas. E isso aconteceu com os discípulos indo a Emaús. Surgiu dúvida, né? Então os discípulos, eles estavam o quê? Tristes, decepcionados, confusos com a morte de Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse. Eles queriam que Jesus continuasse com ele. Mas o Senhor falou que ele iria. E ele ia passar pela cruz. E ele ia morrer. Ia ser salvo. Ia resgatar. E Deus ia fazer grandes coisas. E é assim que Deus faz. Então aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não vai mudar de percurso porque nós queremos. Não. Ele vai fazer. Ele vai realizar algo extraordinário. E quantas vezes também nós caminhamos assim, desanimado, sem entender o propósito de Deus? Quantas vezes nós não entendemos por que está acontecendo isso? Eu não entendo. Eu não sei por que eu estou passando por isso, que eu não precisava passar por isso. Mas tudo que nós passamos é porque Deus tem um propósito. Eu não sei o propósito. E muitas vezes gera em nós o quê? A dúvida. Nós não entendemos. Por que isso acontece comigo? Isso não precisava acontecer comigo. Poderia acontecer com fulano, ciclano, beltrano, mas comigo não. Mas nós não entendemos. Mas é porque Deus quer trabalhar em algo na nossa vida. E muitas vezes nós temos que falar: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Que propósito é esse? Abre meus olhos. Porque isso aconteceu também com esses discípulos. Eles estavam indo a caminho. E chegou Jesus, estava junto, eles não reconheceram Jesus. E Jesus estava com eles. E eles chegaram a falar assim: você não sabe o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Falando para Jesus. Você não sabe
Eu não acredito. Todo mundo está sabendo, todo mundo já sabe que Jesus foi morto, está lá, foi crucificado e está morto. E você não está sabendo o que está acontecendo. E ele conta, né? E lá na frente, os olhos dele abrem. Lá na frente ele começa a enxergar algo extraordinário. Então, o coração frio é sinal de que estamos andando sem reconhecer a presença de Cristo em nós. Quando nós estamos frios, o sinal é que nós não reconhecemos quem é Cristo em nós. Por causa disso que nós esfriamos. Porque quando nós sabemos quem é Ele de verdade, nós não se esfria. O fogo não apaga. O fogo acende. E a chama acende. E isso te traz esperança e te dá ânimo e te levanta. E aí quando vem a frieza é para nos abalar. Para tirar nós do chão. E muitas vezes nós não reconhecemos quem nós somos presente naquele que nos chamou. E Deus, Ele entende os nossos momentos de dúvida. Ele entende. Quando nós estamos na dúvida, quando muitas vezes nós não entendemos, mas Deus entende nós. E Ele não nos rejeita, mas se aproxima para acender o nosso coração, como fez com aqueles discípulos. É assim que o Senhor faz. Ele quer nos acender, aquecer o nosso coração. E o nosso coração queima para viver aquilo que Ele tem. Então, a dúvida, vai acontecer momentos de dúvida? Vai. Eu lembro uma vez, e eu estava vivendo um momento muito bom, e foi bem no comecinho das células, em 2011, e tinha um amigo que eu conheci, e ele tinha uma enfermidade na coluna. E para ele, os médicos já falavam para ele que ele precisava fazer cirurgia. E ele tinha hérnia de disco, tinha um monte de coisa, mais ou menos tinha que gastar uns 15 mil reais. E ele não tinha esse recurso. E ele, quando a coluna dele travava, ele ficava no chão assim, ó, como fosse uma madeira, retinha, e não conseguia se mexer. E aí eu conheci ele, e ele começou a ir na minha célula, e nós começamos a falar do amor de Deus, e ele começou a conhecer Jesus, e eu ia próximo dele, andava com ele, trilhava junto com ele, e todas as células eu orava e falava: Senhor, cura ele. O Senhor pode fazer. Cura ele. E um certo dia, eu estava tomando um banho, e Deus trouxe uma visão, e eu olhei assim, eu estava ali, aquela visão clara, e a célula ia acontecer depois de mais ou menos 1 hora, e aí eu via, eu colocando a mão sobre cada homem, e cada homem sendo curado, restaurado, transformado, e na hora que eu chegava nele, eu colocava a mão, e ele era curado instantâneo. Eu vi algo sobrenatural, mas como nós era líder de célula e estava começando a caminhada, nós não podia colocar a mão sobre as pessoas. Porque e se há uma manifestação, e aí você sozinho, como seria? É perigoso. Você tem que ter gente junto com você. Não vá sozinho numa batalha. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Você precisa de intercessores juntos. E aí, não coloquei a mão, e aquilo que Deus mandou eu fazer, eu não fiz. E aí teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, e ele foi para esse encontro com Deus, com tanta luta, com tanta resistência, e não queria ir,
E eu pedi um para o outro discípulo, vai lá e busca ele. Eu já tinha que ir mais cedo para o acampamento. Eu fui e ele ficou. E eu falei, olha, ele vai fazer de tudo para não ir. Mas você vai passar lá na casa dele, vai pegar ele e vai levar ele. Tá bom. E aí ele ficou cuidando. E aí ele foi, pegou esse rapaz, não, eu não queria ir, e acabou indo. E foi para esse encontro. Chegou nesse encontro, Deus começou a ministrar o coração dele, em vários momentos de intercessão, de posição de mão. Ele sentia muita dor nas costas. E aí chegou um momento que um pastor de coxinho foi colocar a mão sobre ele. Eu era um dos intercessores, estava colocando a mão sobre outra pessoa e orando sobre outra pessoa. E aí naquele momento, o pastor de coxinho coloca sobre a mão dele e ele é liberto e é curado. Deus liberta ele e naquele momento foi manifestado Deus deu graça, expulsou, e ele foi curado naquele momento. E aí Deus mostra para mim e falou, tá vendo o que eu ia fazer através de você? Mas porque gerou a dúvida. Porque eu poderia fazer isso em outro momento, e eu não fiz, e eu deixei. E aquilo gerou uma dúvida, será que é da minha cabeça, ou é aquilo que vem de Deus? Será que Deus está falando comigo ou é minha cabeça? Porque o meu desejo, a minha vontade era que ele seria curado. Porque isso era o meu desejo. Mas na hora que eu vi, e eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, nunca mais deixarei de fazer aquilo que o Senhor fala. Porque o Senhor fala comigo. Se o Senhor fala, eu faço. Eu não vou deixar mais de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu não vou deixar que a dúvida tome conta do meu coração. Eu vou e faço aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E é o Senhor que faz. Eu só sou instrumento. Só sou canal de bênção. E Deus vai e faz. Deus realiza. Deus manda fazer, eu vou lá e faço. E Deus faz. Deus move. E aí naquele momento, aí depois de um tempo atrás, uma irmã na igreja chegou para mim e falou assim, olha, nós não estamos experimentando mais coisa de Deus, milagre de Deus acontecer na nossa igreja, porque nós precisamos de uma fé inabalável. E ela falou, Deus quer te usar, meu. Peça para o Senhor uma fé inabalável, porque se você tiver uma fé inabalável, nada vai tirar do foco. E você vai e faz. E você vai ver o poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, restaurando e fazendo. E é isso que Deus fala. Muitas vezes nós temos dúvida. Porque é o nosso desejo, é a nossa vontade. E Deus fala conosco. E aí gera aquilo, será que é de mim? Será que é do Senhor? Mas é Deus falando purinho. É Deus revelando purinho. Então, o segundo ponto, quando Cristo que caminha conosco, é Cristo que caminha conosco no caminho. E era assim com aqueles homens. Cristo estava caminhando com eles. Jesus se aproximou e começou a abrir as Escrituras. Mesmo sem conhecê-lo, os discípulos começaram a sentir algo diferente. A palavra começou a arder em seu coração. E a palavra viva de Deus aquece a alma cansada. A palavra viva de Deus aquece a alma cansada. Quando a nossa alma está muito cansada, é a palavra que vai nos renovar. É a palavra que revela. Você quer revelação de Deus? Está aqui, ó. Palavra. É na palavra.
A palavra que revela, a palavra ela cura, a palavra transforma e a palavra que muda. Você quer resposta de Deus, está aqui, ó. É na palavra. Por causa disso que o Senhor foi na palavra com eles, nas escrituras. E aí eles falaram que algo estava acontecendo neles. Ardia quando ele falava da escritura. E quando a palavra é revelada, o fogo do Espírito Santo acende dentro de nós. Ele acende. A palavra é algo que revela e acende um fogo dentro do nosso coração. Ela arde dentro. E é tão bom quando você lê a palavra e o seu coração queima. Porque a palavra está sendo penetrada e falando dentro de nós. É algo poderoso. Então, a aquecermos o coração acontece quando abrimos espaço para a presença de Cristo e a sua palavra em nosso caminho. Não é quando sabemos da Bíblia, mas o quanto permitimos que Ele nos transforma, que aqueça o nosso coração. É o quanto nós deixamos Ele trabalhar, moldar. Não é só o quanto eu sei da palavra. Não é a Bíblia, eu sei muito, mas não adianta nada se nós não viver e não praticar ela. A palavra é algo extraordinário. Quando foi em 2009 que essa chama se acendeu dentro do meu coração e a palavra arde dentro de mim, a minha vida nunca foi mais a mesma. E eu acho tão lindo que todas as promessas que o Senhor falou para mim, Ele se cumpriu. E ainda há muitas promessas que Ele vai cumprir. Mas por quê? Porque eu falo isso, porque nós vivíamos isso, lá na igreja de Rondonópolis. Ouvia a palavra e não praticava. Lia a Bíblia, não praticava. Mas o dia que nós entendemos, e nós viramos uma igreja em célula, e nós vivemos uma igreja em discipulado, aí a igreja se foi transformando, e aí nós começamos a entender o propósito da palavra, e viver a palavra, e aí quando nós começamos a viver a palavra, algo extraordinário aconteceu. Porque a palavra, ela aquece, ela transforma, ela muda. E aí nós começamos a viver ela. E aí quando nós começamos a viver ela, a nossa vida não será mais a mesma. Há mudança, há um encontro genuíno, há um encontro verdadeiro. E isso aconteceu. E isso transformou a minha vida. De lá para cá, 2009 para cá, Deus virou 3 vezes. De ponta cabeça, virou. E sempre fazia. E sempre fazendo. Sempre fazendo. E eu falei, Senhor, agora que nós estamos tão bem, tão estável, agora o Senhor vai mudar tudo de novo. Amém, Senhor. Se o Senhor fez 1, fez 2, fez 3, para o Senhor fazer o 4, não é nada. Não é nada. Porque é Ele que chama, é Ele que aquece. É Ele que sustenta, é Ele que faz. É Ele que te dá alegria, é Ele que te dá esperança. É Ele que traz a solução. E o terceiro ponto, o coração que arde pela revelação. É algo muito profundo. Então, quando os discípulos ali parte o pão, olha, quando Jesus ali parte o pão, os olhos do discípulo, o que faz? Abre. E eles o reconhecem. Olha quanto tempo ali Jesus caminhando com eles não viu. Só foi ver na hora que sentou à mesa.
Mesa é lugar de intimidade. Mesa é algo fantástico. Na hora que eles estavam à mesa e Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles começaram a ver Jesus. É lindo. O pão é vida. É o pão da vida. E aí eles reconhecem Jesus e os discípulos mudam de direção. E eles voltam imediatamente para Jerusalém e testemunhar daquilo que eles tinham experimentado. Olha para vocês verem como é maravilhoso. 33, 24, Lucas 24, 33. E na mesma hora que eles estavam ali depois, na mesa, e Deus fez isso, o coração deles aqueceram. Aí o 33 fala assim: e na mesma hora levantaram, voltaram para Jerusalém, onde achava reunidos os 12 e outras com eles, e os quase dizia: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E o 35 fala: então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Aí eu falo, aquilo que Deus tem nos dado é para guardar, é para testificar, é para falar, é para testemunhar, é ir lá e contar. Conta o que Deus tem feito sobre a sua vida, para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus parentes. O que Deus tem feito. Não é para guardar, é para falar, é para testemunhar. Foi isso que eles fez. Abriu os olhos deles, a escama. O que eles correram foi testemunhar. Voltaram. Eu vou contar lá para os 12 e aqueles mais que estão lá naquele grupo, porque eles têm que entender que eu vi Jesus. Que eu tive um encontro com eles, ele andou conosco até Emaús, e quando ele falava da escritura, algo dentro do meu peito era diferente, ele ardia por dentro, aqueceu o meu coração, algo diferente. E quando ele corta o pão, os olhos se abrem. E aí que eu fui enxergar, e eu perguntava, falei assim: você não está sabendo o que está acontecendo lá em Jerusalém? Eu estava perguntando para aquele que foi crucificado. Eu estava falando com aquele que sabia tudo. E aí, por causa disso, quando nós temos aquele encontro verdadeiro, nós queremos contar para todo mundo. Quando Deus faz algo extraordinário, nós queremos contar para todo mundo. E testemunhar. Porque eu também quero que aquele vive, aquele experimenta algo que eu experimentei. Eu quero que também vive aquilo que eu vivi. É isso. Por causa disso que até hoje ainda conto a história de John Wesley. É um legado. Deixou marcas. Formou pessoas. Gerou pessoas. E é assim que Deus deseja comigo e com você. Então as experiências com Cristo rumina na revelação pessoal. E o coração aquecido é o resultado de um encontro íntimo com Deus. É um encontro verdadeiro, é o encontro, quando nós temos esse encontro, nosso coração aquece e gera transformação. Não tem como nós ter um encontro e não transformar. Não tem como gerar
gerar aquecer o nosso coração e a nossa vida continuar na mesma. Não tem como, ela muda. Ela transforma. Se ela não muda, é porque você não teve um encontro real mesmo. Então esse coração, a mudança, ela vai gerar em nós uma transformação. Algo poderoso. Então o avivamento verdadeiro, ele começa dentro do nosso coração, mas transborda em ação, e a pregação ou o testemunho. Isso que vai gerar. Essa que é um avivamento verdadeiro, dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele transborda em ação. Nós precisamos agir, testemunhar, falar do amor de Deus, pregar, levar a tua palavra. Então o coração aquecido, ele não fica parado, ele se levanta, ele compartilha os seus testemunhos e também encoraja outras pessoas. Vai que vai dar certo. Vai porque Deus está contigo, meu irmão. Se você está fazendo aquilo que Deus falou para você fazer, Ele está contigo e pode crer que vai dar certo. Vai dar certo. Então a chama que não se apaga, o coração aquecido, é um símbolo da graça que toca, que transforma e que envia. Como Wesley, como os discípulos ali que foi para Emaús, somos chamados a viver essa experiência diariamente. Ouvir Cristo, abrir a palavra e permitir que Ele acende a nossa fé. Acende a nossa fé, de nós crer, de nós tomar posse e não deixar ouvir as mentiras, os enganos e falar algo sobre nós que nós não somos. Mas nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. O povo pode falar o que sou, o que deixa de ser, mas o que importa é o que Deus pensa de mim, não importa o que o povo pensa. Ah, aquele cara é louco. Sou louco mesmo por Jesus. É loucura. Todas as coisas do Senhor, quando você vai fazer, é loucura. As coisas do Senhor é loucura, coisas loucas. Que aí você olha e fala, cara, o cara é louco. Mas é isso, loucura. Você vai em lugares aonde que Deus, que vai te mandar você ir, é loucura. Você fala, meu Deus, ali não é lugar. Mas quando nós fala, eis-me aqui, envia-me, e fala, e faz, Deus vai enviar. E Deus que capacita. E é Ele que nos usa. Então Ele deseja aquecer novamente o seu coração, renovar a sua fé e acender a sua paixão. Você deseja sentir esse fogo de novo? Então esse momento, abre o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Receba a palavra no seu coração. E sinta o seu coração arder de novo. Como fosse a primeira vez. Como fosse o primeiro dia.